Vamos dar continuidade. Ok? Então estamos agora partindo para a análise tanto do material que está disponível em tela, né, para ilustrar mais acerca daquilo que estamos falando, quanto o material de referência que já indiquei no primeiro vídeo e que eu vou estar trazendo aqui para contribuir na nossa compreensão, né? Os 3 grupos de materiais que estaremos consultando para contribuir no entendimento desse tema extraordinário, né? Esse tema importantíssimo que é acerca da trindade ou da triunidade divina. Primeiramente, as 3 figuras que estão ilustrando aí na tela, que eu já trouxe até algum esclarecimento, né, acerca delas. Cuidado para não confundir trinitarismo com triteísmo. Então a diferenciação básica entre essas conceituações, sendo uma delas equivocada, porque não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então a Bíblia não afirma o triteísmo, não afirma 3 deuses, e sim um só Deus. Então a essência divina, ok? E as 3 pessoas que constituem, que perfazem um só Deus. O trinitarismo é uma doutrina fundamentada nas verdades bíblicas da revelação das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mesmo que a palavra trindade não esteja presente no texto bíblico, da mesma forma que as palavras onipotência, onipresença e onisciência não estão, e mesmo assim entendemos que Deus, e só Ele, tenha essas características, ou seja, atributos incomunicáveis. Cremos que este Deus é triuno, diferentemente dos erros do triteísmo, que separa as pessoas em 3 deuses distintos, como o politeísmo e o monofisismo, que confundem as pessoas como se Deus estivesse a nos confundir com 3 manifestações distintas. E aí vimos ali o sabelianismo, né, o monarquianismo. Então vimos aí estes equívocos, estes erros que atentam contra a verdade das Sagradas Escrituras, né? Então vimos aí que na verdade a Bíblia Sagrada revela Deus, né, para nós, e o revela nessas 3 pessoas, mas sendo um só Deus. E aí temos as 3 figuras que ilustram Deus, né, dentro do conceito Deus, tá certo? A essência de Deus, temos as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí na figura do meio, que ilustra o erro do triteísmo, o Pai, Filho e Espírito Santo sendo 3 deuses diferentes, apenas trabalhando em conjunto, mas sendo 3 deuses diferentes, o que a Bíblia Sagrada condena. E a terceira figura ilustrativa, que está à minha direita, temos aí a heresia, que é professada pelo grupo Voz da Verdade, que é um tipo de sabelianismo, né, de monarquianismo monofisista, onde Jesus é o único Deus. Eles assim afirmam: Jesus é o único Deus e é a única pessoa. Então Jesus às vezes aparece como pai, então ele bota lá uma roupa, né, como se fosse pai. Ele assume, né, essa personalidade como sendo o pai. Ou às vezes ele aparece como o próprio Jesus, ou às vezes ele aparece como espírito. Então Jesus, na verdade, ele se transforma, ou ele assume, né, esses diferentes papéis dependendo da situação. E aí teríamos a situação caótica, na qual não seria possível a manifestação que é visualizada, né, que é registrada nos evangelhos, quando no batismo nós temos Jesus saindo das águas batismais, Deus Pai bradando dos céus e Deus Espírito descendo em forma corpórea como pomba. Então isso seria impossível se esta teoria, né, do Voz da Verdade se ela correspondesse à verdade, mas na verdade ela é uma heresia e atenta contra as Sagradas Escrituras. E assim vemos que somente a Trindade explica todo o conteúdo bíblico que nos fala acerca de Deus. Todo o conteúdo vétero e neotestamentário que nos revela acerca do Pai, do Filho e do Espírito sendo Deus, tá certo? Sendo Deus e um só Deus, uma unidade composta. Então temos aí esta verdade, esta realidade, e o termo técnico que a resume é Trindade. Então temos aí este estudo e temos outros conteúdos também. Eu quero já fazer aqui a leitura para partirmos
para os outros textos que eu tenho disponível aqui, ok? Então temos aí um documento histórico sobre a Trindade, chamado Credo Niceno, 325 da era cristã. Veja só o que diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, não criado. A diferença fundamental entre gerar e criar. Eu, por exemplo, posso criar um aparelho para gravar as minhas aulas. Dou a ele o nome de celular, também posso fazer ligações, fotos e tantas outras coisas. Eu criei este aparelho. Esse aparelho nunca existiu, em determinado momento ele foi inventado, foi criado, foi desenvolvido. Agora, alguém gerado é alguém que carrega suas próprias características, seu código genético, que carrega algo doado de você para essa pessoa. Ele é uma continuidade, ele é uma extensão de sua própria pessoa, tanto que ele traz muitas das suas características físicas. É assim onde nós temos a aplicação correta ao unigênito Filho de Deus, é que ele foi gerado. E aí C.S. Lewis, de uma forma muito inteligente, ele qualifica como eterno gera eterno. Então o gerado pelo eterno é eterno como o eterno que o gerou. Então colocamos aí nesta lógica, né? Então C.S. Lewis nos desperta também para esta realidade na qual o eterno gera eterno. Então, temos aí a característica de Cristo, na qual ele é o Filho de Deus, não é certo? O Deus Pai. Ele é unigênito, sendo unigênito, Filho de Deus, o único Filho nesta qualidade, nessa categoria. Ele é eterno como Deus, ok? Então nessa característica única, né, do Filho de Deus, do unigênito, conforme o próprio termo diz, unigênito, ou seja, o único gerado nessa característica, nós temos que Jesus é tão eterno quanto Deus. Jesus está no mesmo patamar, no mesmo poder, na mesma autoridade, né? Como já até discutimos a questão da missão, né? A submissão entre uma pessoa e outra da Trindade não diz respeito à inferioridade, não diz respeito a ser de uma característica inferior ou menor em qualquer tipo de qualidade, mas sim que cada um assume o seu papel. Então o Pai, ele é Pai dentro de uma funcionalidade, assim cada um tem uma funcionalidade e dentro dessa função desempenha então o seu papel específico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com a sua missão específica, por isso 3 pessoas. E a situação de Jesus como gerado Filho de Deus, não feito, consubstancial, da mesma substância, tá certo? Da mesma hipostasis, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. O qual por nós homens e para nossa salvação desceu e encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou, e ao terceiro dia subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, a quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito à mudança ou transformação, todos os que falam assim são anatematizados pela Igreja. Então temos a Igreja Católica na época, que era a Igreja Universal, a igreja que de fato estava organizando esses concílios, estava de fato trabalhando aí pela doutrina. Então temos aí esse documento que surge nessa época, uma época de grandes controvérsias, e um documento que de fato afirma a verdade da Escritura. Então estamos, como os próprios compromissos da Reforma, né, o sola Escritura, né, o sola fé, o sola fide, né, estamos então comprometidos com a Sagrada Escritura, com a fé cristã, e devemos afirmá-la na sua certeza, né, afirmá-la naquilo que está de acordo com a veracidade bíblica. Então temos esta afirmação, temos esse credo que de fato, né, afirma a verdade bíblica. De fato ele trabalha, ele zela pela manutenção dessa verdade, né? Isso que é extraordinário no credo niceno. Esta imagem ilustrativa
é para colocar em perspectiva a questão das três pessoas e da mesma essência. Pai, tá certo? O pai não é o filho não é o espírito não é o pai, cada um é uma pessoa, tá certo? Então é possível distinguir entre pai, filho e espírito, porque cada um é uma pessoa. O pai é Deus, o filho é Deus e o espírito é Deus, ok? Então temos aí Pai, Filho e Espírito Santo perfazem um só Deus, uma só essência, que é a questão da hipostase, da ousia. Temos aí o estudo que vamos desenvolver relacionado a isso, né? Evidências bíblicas da doutrina da Trindade. A doutrina bíblica da Trindade se opõe ao politeísmo dos povos pagãos, bem como ao ateísmo. Então o combate da Trindade é contra o politeísmo, contra a afirmação de que haja mais de um Deus, uma vez que a Sagrada Escritura condena, né, estas afirmações, e também condena o ateísmo, a negativa de que exista um Deus. Então a Trindade é a afirmativa das Sagradas Escrituras, a afirmativa da revelação divina. B. Desde o início, textos bíblicos falam da Trindade divina sendo professada por meio da manifestação do Pai, e do Filho e do Espírito como um só Deus. Aí colocamos em lista Gênesis 1:26, Deuteronômio 6:4, Salmo 104:30 e Evangelho de João 1:1 para essas afirmações com relação à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a triunidade, tá certo, manifesta aí na criação de todas as coisas. Temos aí esses textos bíblicos, né, que trazem parte da grande fundamentação da qual nós já lemos e ainda vamos continuar contribuindo com outras mais. A C, conforme está em tela. Pai, Filho e Espírito não falam somente de três diferentes manifestações, como se fosse uma pessoa só trocando de roupa ou de máscara, ou encenando três papéis, mas de pessoas que podem dizer eu sou especificamente, e dizer tu entre si, mesmo tendo uma essência. Então são três pessoas diferentes, tá? Três pessoas que são é possível distingui-las, ok? Mas elas perfazem um só Deus, uma vez que participam de uma só essência. Uma só essência está entre as três pessoas. É como aquela soma, né, que vimos na lógica matemática: 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então vemos aí a lógica matemática também fortalecendo o entendimento acerca da Trindade, tá ok? Então temos aí essas três que são multiplicados, mas o resultado será apenas 1. Temos aí a unidade composta. O D. A aparente subordinação é, na verdade, apenas uma deficiência de nossa linguagem em não conseguir descrever um perfeito relacionamento em que os três são um e iguais em honra. Então, quando colocamos em ordem Pai, Filho e Espírito, parece que estamos transmitindo a ideia de que o Pai seja maior do que o Filho, que é maior do que o Espírito. Mas na verdade isso é uma deficiência da nossa linguagem. A questão, novamente a questão antropomórfica, né? Nós comunicamos, nós transmitimos para Deus essas características que são tipicamente humanas, só que obviamente isso não define Deus, né? Uma vez que Deus está muito acima das nossas características. Assim, nós colocamos essa lista, nós colocamos a questão do Pai ter enviado o Filho, e o Pai e o Filho enviaram o Espírito, como se fosse também uma ordem de subordinação por ser este maior do que aquele, está superior a ele, mas na verdade continua ainda sendo uma deficiência da nossa linguagem, uma vez que não há esse tipo de diferenciação. Os três têm a mesma substância, os três têm o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma eternidade, a mesma honra, a mesma glória. Não há distinção, não há diferença de autoridade, nem de poder, nem de importância entre as três pessoas da Trindade divina. Ok? O argumento E. Desde antes da criação de tudo, a Trindade sempre atuou em unanimidade, com cada pessoa desempenhando seu papel em igual poder e autoridade e presença na criação. Que coisa maravilhosa, né? Como a atuação da Trindade divina ao longo de toda a criação e ao longo de toda a história da redenção estão presentes até hoje. O Espírito Santo de Deus está governando a igreja até o grande momento em que nos encontraremos na glória diante do Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, e teremos uma melhor compreensão
acerca do Senhor. Provas bíblicas da divindade da Trindade. O Pai é Deus. João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus o selou. Este, o Pai, Deus o selou. Maravilha. O Pai é Deus. Veja, o Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3 ao 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito? Guarde isso. Para que mentisses ao Espírito e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficavas para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Muito bem. Mentiste ao Espírito, mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus. É uma pessoa e não uma força ativa. Tem sentimentos, tem personalidade, é volitivo, toma decisões, tem sabedoria, ok? E pode-se mentir a ele. Temos aí o Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Maravilhoso. Deus é Pai, Filho e Espírito. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nessa fórmula, né, batismal, que expressa a presença das três pessoas da Trindade, perfazendo, constituindo um só Deus. O Pai é eterno. João 17:24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste desde a fundação do mundo. Maravilha. Lemos aí João 17:24. O Pai é eterno. O Filho é eterno. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade, veja aí. Pai da Eternidade e também Deus Forte, né? O Filho é eterno. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O Espírito eterno. Que maravilhoso, né? A Trindade é mencionada em várias passagens bíblicas. A bênção apostólica, 2 de Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. O batismo de Jesus, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus e viu o Espírito, Jesus saindo da água, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu, o Pai, veja só, a voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se aquilo que a voz da verdade fala, né, ensina erroneamente, se fosse verdade, isso seria uma confusão, seria uma bagunça. Então veja que é melhor abandonar essas heresias e se fundamentar, se firmar na Sagrada Escritura. A blasfêmia contra o Espírito, Mateus 12:31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então não se pode blasfemar contra uma força ativa, porque o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é Deus. Maravilhoso. Então temos aí esses textos, né, que nos falam poderosamente aí acerca da manifestação da Trindade. E eu quero dar seguimento agora com a contribuição dos materiais. Uma vez que já reforçamos aí com o conteúdo que nós trouxemos, né, em imagens, eu quero trazer essa fundamentação agora. Claro que vai ser extenso, né, vai ser um tanto trabalhoso, mas eu acho importante, eu acho que vai ser algo muito edificante para a sua vida, que de fato vai contribuir, tá certo, com o seu ministério. Vamos lá então, fazer a leitura desses conteúdos. Primeiramente, declaração de fé das Assembleias de Deus. O que a Assembleia de Deus, de forma oficial, fala acerca da Trindade, da Triunidade Divina. Veja, na página 39 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus temos: sobre a Trindade, capítulo 3. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. Indivisível em natureza, um só Deus, e que subsiste eternamente
em 3 pessoas. As 3 pessoas estão na unidade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função. Então o Pai é Pai na sua funcionalidade, o Filho também na sua funcionalidade, o Espírito também na sua funcionalidade, na sua missão, na missão que desempenham junto, né, à humanidade. Veja só. Isso, função. Manifestação, distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância em 3 pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, sabedoria, eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós há um só Deus, conforme 1 Coríntios 8:6. Mas Deus é um, Gálatas 3:20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Efésios 4:6. Triteísmo não tem fundamentação, não tem base bíblica. Veja só. A unicidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus é uma unidade absoluta porque Deus não é uma unidade absoluta e sim uma unidade composta e dinâmica. Não é uma unidade absoluta e sim uma unidade composta e dinâmica. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito é desde a eternidade. O nome Elohim, plural de Eloar, Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento. É o nome que aparece na declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. O verbo criou está no singular e o sujeito Elohim, Deus, no plural. Já vimos até comentado, né, acerca disso. O que revela uma pluralidade na deidade. Além disso, o monoteísmo do Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade na unidade. E disse Deus: façamos o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Novamente empregando plural. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Novamente, pluralidade, né? É a Trindade, é a unidade divina composta, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas. Gênesis 11:7. Essa pluralidade na unidade é vista também no profeta Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Muito bem, Isaías 6:8. Novamente, plural. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento, mostrando clara e diretamente as 3 pessoas associadas em unidade e igualdade, como a fórmula batismal em Mateus 28:19. Em outras passagens, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. 2 Coríntios 13:13. Esta unidade de natureza reaparece mais adiante. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Efésios 4:4-6. E na obra da redenção, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha a Trindade, muito bem, presente aí nesse texto maravilhoso aí do apóstolo Paulo, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aliás, texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo Testamento. Então temos aí até um princípio da hermenêutica, da revelação gradativa, né, na qual aquela sociedade não teve a plena revelação de todos os aspectos, né, da deidade,
mas esta revelação foi sendo registrada, né, ao longo das Escrituras. Ela é uma verdade desde sempre, então desde sempre está sendo registrada, todavia sem ser compreendida, mas estava sendo registrada. Por isso a Trindade não foi inventada pela Igreja Católica, tá certo? No advento do cristianismo. A Trindade está se revelando desde sempre, desde o ato criador, ok? Como nós vimos lá, né, o Elohim do ato criador. E ao longo de toda a Escritura e no Novo Testamento se torna mais explícita com a vinda de Cristo, né? Óbvio, né? O Senhor Jesus Cristo, que nos abriu a porta para a salvação, o Espírito Santo que desce no Pentecostes. Então tudo isso torna mais explícita a manifestação de Deus, tá certo? Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo Testamento, e fica confirmado que a pluralidade na divindade é tríplice, como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Isso não faria nenhum sentido se a Trindade não fosse verdade. Errar na Trindade é jogar toda a compreensão bíblica no lixo. Você não vai compreender as verdades da Sagrada Escritura se você ignorar a importantíssima doutrina da Trindade. Vamos seguir em frente, que tem muito material para vocês aqui. Então peço para que vocês tenham acompanhem atentamente os materiais, porque tudo isso aqui vai enriquecer, tá certo? O seu ministério, vai enriquecer o seu aprendizado das Sagradas Escrituras. Por isso que estamos fazendo esse esforço aqui para compartilhar tudo isso aqui com vocês. Isso aqui é maravilhoso. Vamos fazer a leitura agora de um trecho aqui da Teologia Sistemática Pentecostal. E já vou deixar aqui para a observação de vocês o próximo material que será consultado, que é a Teologia Puritana. A Teologia Puritana, esse importantíssimo ramo do cristianismo que são os puritanos. Vamos compartilhar com vocês também algo da Teologia Puritana, tá ok? Primeiramente, Teologia Sistemática Pentecostal, ok? Da editora CPAD. Vamos buscar aqui, já está marcado o conteúdo que será lido. Vamos então, aqui, o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. O desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Esse trecho aqui, esse capítulo, foi escrito pelo próprio Ezequias Soares, tá certo? Que é o chefe do setor de apologética da Assembleia de Deus. Esteve à frente do trabalho da Constituição da Declaração de Fé, ok? E ele participa também dessa importantíssima obra aqui, que reúne importantes teólogos pentecostais. E ele contribui então com esse estudo desse capítulo que trata acerca da Trindade. Então, Teologia Sistemática Pentecostal, editora CPAD, a partir da página 93, que diz: o termo Trindade não aparece nas Sagradas Escrituras. É uma formulação posterior. O fato de a nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagrado não significa que a doutrina da Trindade não exista, tá certo? Não significa que não exista ou que não seja bíblica. De caráter teológico, a palavra aparece em apreço. De caráter teológico, a palavra em apreço foi atribuída à divindade no final do segundo século, por Tertuliano de Cartago. Já até mencionamos isso, ao escrever contra o unicismo. Olha o texto aqui, ó, de Tertuliano. Vamos lá. Todos são de um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um só poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Contra Praxeas II. Temos aí o texto de Tertuliano, onde há a afirmação da unicidade de essência e de substância, substância que perfaz um só Deus, mas a distinção das pessoas, três pessoas, então, né? Três pessoas, mais um só Deus.
Depois da metade do segundo século, surgiu um movimento em torno do monoteísmo cristão, o monarquianismo. Seus defensores dividiam-se em dois grupos. Os dinâmicos, monarquianismo dinâmico, diziam que Cristo era filho de Deus por adoção. No caso, nós é que somos filhos de Deus por adoção, ok? Ele está dizendo aqui no caso que Cristo era filho de Deus por adoção. E os modalistas ensinavam que Cristo apenas era uma forma temporária da manifestação do único Deus. Diziam que Cristo era apenas uma forma temporária da manifestação do único Deus. Aí onde entra a questão modalista, que hoje é defendida pelo Voz da Verdade, tá ok? É uma heresia, um monarquianismo modalista. Tertuliano chamou-os de monarquianistas, do grego monarquia, governo exercido por um único soberano. Monarquianismo dinâmico. Os principais representantes da cristologia dinâmica ou adocianista foram Teodoro de Bizâncio, Paulo de Samosata, Teodoro o Curtidor, discípulo dos Alogoi, grupo que rejeitava a doutrina do Logos e aceitava o Evangelho de João com certa ressalva. Foi o primeiro monarquianista dinâmico de importância. Chegou a Roma em 190 e foi excomungado em 198. Então propuseram, né, essa pseudo-doutrina, né, que afirmava então que Cristo havia sido adotado como filho de Deus na verdade. Assim sendo, não criam na eternidade, né, de que Cristo era o Filho eterno de Deus, o gerado, né, unigênito. Para os monarquianistas dinâmicos, Jesus era apenas um homem de vida santa que nasceu de uma virgem, sobre a qual desceu o Espírito Santo, por ocasião de seu batismo no Rio Jordão. Então, penso que a partir dali é que Jesus passa a agir, né, de uma forma poderosa, né, a partir daquela capacitação que teria recebido então quando o Espírito desce sobre ele no Jordão. Alguns de seus discípulos rejeitavam qualquer direito divino em Jesus, enquanto outros afirmavam que ele teria se tornado divino, teria se tornado posteriormente, né? Em certo sentido, por ocasião de sua ressurreição. Hipólito, em 170, entre 170 e 236 depois de Cristo, rebateu todas as falaciosas crenças, refutação de todas as heresias, o livro 7º, página 23. O mais famoso monarquianista dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, entre 260 e 272. Descrevia o Logos como atributo impessoal do Pai. Olha só as descrições, né, que eles inventam. Vamos lá. Eusébio de Cesareia disse que ele nutria noções inferiores e degradadas de Cristo, contrárias à doutrina da Igreja, e ensinava que, quanto à natureza, ele, Jesus, não passava de homem comum. História Eclesiástica, aí temos aí 7, capítulo 27. Eis o que Paulo de Samosata afirmava. Olha o texto aqui, do próprio Paulo de Samosata, extraído aí, né, de Eusébio. O Logos e o Espírito eram qualidades divinas e não pessoas. Então eles estão dizendo que, na verdade, eles não eram pessoas em si, mas que eles eram apenas atributos divinos, como se eles fossem algum tipo de poder, né, que Deus manifesta. Então Jesus seria um desses dons, desses poderes, desses atributos de Deus, e o Espírito também seria um outro atributo de Deus. Então nós temos aí chamado monarquianismo dinâmico, né, a pior expressão, na verdade, né? A de Paulo de Samosata é ainda pior do que o monarquianismo modalista, né, afirmado por Sabélio. Temos aí os erros doutrinários, né? Eram poderes ou potencialidades. Aí você tem o Testemunho de Jeová hoje chamando o Espírito Santo de força ativa. Eles iam até mais longe, né? Colocavam Jesus também como um tipo de força ativa. Potencialidade de Deus, mas não pessoas no sentido de seres independentes. Jesus era um homem inspirado pelos poderes de cima. O poder do Logos habitava Jesus como num vaso, como
como nós habitamos nossas casas. A unicidade de Jesus, a unicidade que Jesus tinha com Deus, era da vontade e do amor, não da natureza. A unicidade que Jesus tinha com Deus era da vontade e do amor, não da natureza. A afirmação aí de Paulo de Samosata, né? Um monarquianista dinâmico. Suas ideias foram examinadas por 3 sínodos, entre 264 e 269. E o último excomungou. Então era necessário, era imprescindível que houvesse então essas medidas, porque isso poderia contaminar gravemente a igreja já no início de sua história. Você pensa então cristãos desprovidos de acesso aos textos sagrados, inclusive até um texto bíblico que diz: bem-aventurado o que lê e os que ouvem, porque esta era uma realidade de muitas comunidades cristãs. Você tem aí a questão da baixa escolaridade da época, nem todos sabiam ler, e mesmo sabendo, poucos tinham acesso aos textos da Sagrada Escritura. Então, em muitas ocasiões, você tinha alguns poucos mestres que detinham ali o controle dos textos e que assim os liam para que toda a congregação os decorasse, aprendesse, né, ouvindo a leitura e a pregação, e decorasse aquelas verdades para nortear então sua vida. Aí se você tolera um herege desse caminhando pelas igrejas e ensinando essas besteiras, com pouco tempo você perverteria, né, muitas dessas pequenas igrejas cristãs que eram desprovidas aí de doutores, né, para refutar essas heresias. Então você tem este grave problema que precisa ser combatido energicamente. Por isso era sim necessário a aplicação dessas excomunhões, tá? Que ele fosse de fato excomungado, não fosse lhe permitido participar aí do ensino bíblico. Monarquianismo modalista não negava a divindade do Filho nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção dessas pessoas, o que é diametralmente oposto aos ensinos do Novo Testamento, que assevera que há uma unidade composta de Deus em 3 pessoas distintas. Os modalistas pregavam a unidade absoluta de Deus, coisa que nem mesmo o Antigo Testamento ensina. Para apoiar tal ensino, mutilaram textos neotestamentários, onde entra, né, as interferências, modificações, né, a exegese praticada aí por esses que pretendem sustentar seus pareceres hereges, né? Então eles vão mutilando o texto, escolhendo, selecionando, enganando, distorcendo textos, né, mentindo acerca dos textos, para fazer os textos atender às suas doutrinas, e não submetem suas doutrinas a uma análise do texto, ao escrutínio do texto. Veja só. Seus principais representantes foram Noeto, Práxeas e Sabélio. Segundo Hipólito, Noeto era natural de Esmirna e ensinava que Cristo era o próprio Pai. Olha só. E que, vamos lá, que Cristo era o próprio Pai e que o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu, contra todas as heresias. Cipriano, bispo de Cartago, chamou tal heresia de patripacionismo. Epístolas 72.4. Do latim pater, pai, né, e passus, ou patrior, sofrer. Praxeas foi discípulo de Noeto, e o seu principal opositor foi Tertuliano. Em Contra Praxeas I, Tertuliano disse: Praxeas fez 2 obras do demônio em Roma. Expulsou a profecia e introduziu a heresia. Afugentou o Paráclito e crucificou o Pai. Dessa última escola destacou-se o bispo Sabélio, que se tornou um grande líder desse movimento. Por isso seus seguidores foram chamados de sabelianistas ou sabelianos. Por volta de 215, Sabélio já ensinava as suas doutrinas em Roma. Olha só as doutrinas que esse camarada ensinava em Roma. Pai, Filho e Espírito são nomes. São prósopa, semblantes, faces, e não seres independentes. São reais em energias consecutivas. Um vem depois do outro, aparecendo o mesmo Deus em faces diferentes.
Trata-se do nosso mesmo Deus agindo na história por meio de três semblantes. O prosopon do Pai aparece na sua obra criadora, como doador da lei. O prosopon do Filho aparece no seu nascimento e a ascensão de Jesus. A partir da ascensão de Jesus surge o semblante, né, o prosopon do Espírito, doador da vida. Olha o ensino aí do herege Sabélio, né? Sabélio estava ensinando isso em Roma, né? Esse modalismo no qual o mesmo Deus brinca de ser três pessoas, como se ele fosse um ator, né? Ele vai encenando três papéis, mas é na verdade uma só pessoa. E temos aí Deus tentando enganar as pessoas com esses diferentes papéis. Hipólito, veja só, Hipólito, contra todas as heresias, refutou essa ideia que hoje são defendidas pelos unicistas. Os unicistas defendem com unhas e dentes, né, esta mentira, esta heresia. Vamos lá. Arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito. Na primeira metade do quarto século, Ário era presbítero em Alexandria. No ano 318, quando a controvérsia começou, sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pela Igreja. A controvérsia girava em torno da eternidade de Cristo, conforme Atanásio, de 296 a 373. O inimigo implacável da doutrina de Ário dizia que o Filho é eterno e da mesma substância do Pai, ou seja, homoousis, da mesma substância do Pai, da mesma substância, consubstancial, tá certo? O termo central para o argumento de Atanásio contra Ário e a solução do problema trinitariano oferecido no Concílio de Nicéia 325, até ali, né, da mesma substância. Ário, por outro lado, dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai. Era criatura, criado do nada, uma classe de natureza inferior à do Pai, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Segundo Ário, somente Deus Pai seria eterno e não gerado. O Logos, o Cristo pré-existente, seria mera criatura, criado a partir do nada, nem sempre existira. Os seus seguidores usavam a palavra anomóios, dessemelhante, dessemelhante, um termo usado pelos arianistas extremistas da metade do quarto século, os assim chamados anomoianos, para arguir que a essência do Pai é totalmente dessemelhante da do Filho. Depois do Concílio de Nicéia, a controvérsia continuou, mas havia um grupo intermediário semi-niceno, meio atanasiano e meio ariano, que afirmava ser o Filho de natureza similar ou igual, e não da mesma natureza ou substância do Pai. Então houveram aí grupos intermediários, né, que tentavam amenizar aí o choque, né, o embate entre essas declarações doutrinárias. Vamos lá, isso. Similar, igual e não da mesma. Apoiava-se no termo homoiousis. Então temos ali homoousis afirmado por Atanásio. Aqui temos uma afirmação de um tal de homoiousis, que seria semelhante, tá? E o anomoios, que aí é a afirmação dos ultrarianos para totalmente diferente, de semelhante, tá? Então temos os termos homoousis, mesma substância, homoiousis, semelhança, uma substância semelhante, né? E anomoios, dessemelhante, de substância similar, aparência, de substância semelhante, um termo usado para descrever a relação do Pai para o Filho, pelo partido não atanasiano, não ariano na Igreja, seguindo o Concílio de Nicéia. Essa discussão chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, considerada hoje como a maior controvérsia da história da Igreja Cristã. O imperador romano Constantino enviou mensageiros com o propósito de uma conciliação, porém foi tudo em vão. Então temos aí, começando a mexer na esfera política, porque a cristandade é um grande, né, grande parte da população, né? Então temos uma parcela grande, né, da população que está numa disputa efervescente, né?
Então o imperador não quer saber nada desse tipo de confusão, ele quer unificação, né? Então ele quer tentar conciliar, e aí ele vai fazer isso por interesses meramente políticos. O que vai ficar no final, ele pouco entende, né? Pouco compreende, mas ele quer saber de uma conciliação, de uma apaziguação, para que ele continue aí seus projetos, né? De tentar um fortalecimento de Roma, que já estava aí em frangalhos. Constantino então convocou um concílio na cidade de Niceia, na Bitínia, Ásia Menor, hoje Iznik, na Turquia, aberto em 19 de junho de 325, com a participação de 318 bispos provenientes do Oriente e do Ocidente, mas apenas 20 apoiaram a causa arianista. Apenas 20. De 318, apenas 20 apoiaram a causa arianista, não obstante a sua grande popularidade. Então temos aí, de fato, uma unanimidade, não uma unanimidade, mas uma maioria, né? Não uma unanimidade, mas uma maioria que de fato rejeitava totalmente essa colocação de Ário em relação à substância de Cristo, e até a colocação daquele partido, né, partido que estava tentando fazer um meio termo, né, entre eles, os homoiouses. Em Niceia, o credo aprovado era decisivamente anti-arianista. Apenas 2 bispos não assinaram. Até Eusébio de Nicomédia, arianista, assinou o credo elaborado nesse concílio. Depois, os pais capadócios Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa se encarregaram de elucidar, definir e defender a doutrina trinitariana. A formulação da doutrina da Trindade é o resultado dessas controvérsias cristológicas na tentativa de harmonizar o monoteísmo com a deidade absoluta do Filho. Então vemos aí que esse documento que consolida a crença da Igreja na Trindade, preste atenção, não é o documento que cria a Trindade, é o documento que consolida a forma como a Igreja entende, compreende a revelação bíblica da Trindade. A Bíblia está falando acerca da Trindade. Agora, como nós compreendemos essas afirmações bíblicas? Aí toda a controvérsia, todo o debate e a consolidação dessa fé num documento, para que a igreja possa caminhar de modo firme, ensinando, né, corretamente acerca das doutrinas bíblicas. Então temos aí a formulação da doutrina da Trindade, tá ok? Texto aqui que diz, interessante, veja só. Como uma doutrina, ela é uma indução humana nas afirmações da Escritura, mas a indução, por ser feita com justeza, é tão parte do ensino de Deus em sua palavra, como é qualquer uma das doutrinas que têm sido formuladas, que têm sido formalmente enunciadas ali. Muito bem, então uma afirmação que foi discutida aí dentro desse concílio, né, o concílio niceno. O credo niceno, este, como vimos, veio do concílio de Niceia, que tratou da controvérsia arianista. Seu conteúdo enfatiza a divindade de Jesus Cristo e é, ao mesmo tempo, uma resposta à cristologia de Ário. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida da vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação, e viveu entre os homens, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai, e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito, primogênito de toda a criação, que erroneamente hoje até querem distorcer essa afirmação, como se primogênito fosse apenas primeiro, e primogênito nem sempre é apenas primeiro, mas às vezes é principal. Por exemplo, Deus fala acerca de Israel como se ele fosse o primogênito de todos os povos, mas Israel não é o primeiro povo. Israel veio bem depois dos primeiros povos, então Israel não sendo o primeiro, mesmo assim é primogênito porque é o principal para Deus, porque Deus fez uma aliança com Israel. Assim Jesus
não é a primeira de todas as criações, porque nunca foi criado, e sim gerado. Agora ele é o principal de tudo, porque tudo está subordinado a Cristo, ok? Então tudo é subordinado ao Filho de Deus, ao unigênito do Pai. O credo de Atanásio, ou Atanasiano, depois do Concílio de Nicéia, em 325, muitos documentos circulavam nas igrejas sobre o assunto. O credo, que hoje chamamos de Atanasiano, expressa o pensamento de Atanásio e tudo que defendeu durante toda a sua vida, conquanto não haja indícios confiáveis de que o texto seja de sua autoria. Este credo não foi mencionado no Concílio de Éfeso, em 431, nem no da Calcedônia, 451. 431 atrás e agora 451. Tampouco no de Constantinopla, em 381. O credo popularmente atribuído a Atanásio é, de modo geral, considerado um cântico eclesiástico de autoria desconhecida do século IV ou V. Assim declara o credo atanasiano. A fé universal é esta, que adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Que coisa maravilhosa, né? Como temos aí essa afirmação nos trazendo esse esclarecimento, essa elucidação sobre essas características peculiares, importantes, né? 3 pessoas, então não confundimos as pessoas, são distintas, mas não separamos as substâncias, é um só Deus, uma só substância. Pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. É toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E no entanto são 3 eternos, e no entanto não são 3 eternos, mas apenas um eterno. Da mesma forma, há 3 incriados. Da mesma forma, não há três incriados, nem 3 imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há 3 onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há 3 deuses, mas um só Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há 3 senhores, mas um só Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor. Assim também ficamos privados de dizer que há 3 deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. E o Espírito procede do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não 3 pais, um Filho e não 3 filhos, um Espírito e não 3 espíritos. E nessa trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as 3 pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade devem ser adoradas. Maravilhoso, temos aí texto, né, que é atribuído a Atanásio, mas não tem como haver certeza, né, da autoria de Atanásio em relação a esse texto. Mas mesmo assim, é um texto muito bom, muito importante, né, muito interessante, que expressa então essa natureza, né, das 3 pessoas, mas que perfazem a unidade, uma só substância, né, um só Deus, uma só essência. Vamos lá. Mais longo que o Niceno, trata-se de um credo que enfatiza de modo mais pormenorizado a Trindade. Durante a Idade Média, dizia-se que Atanásio,
o escrevera no seu exílio em Roma, e ofereceu-o ao bispo de Roma, Júlio I, para servir como confissão de fé. Desde o século IX se atribui o credo a Atanásio. Na verdade, o credo atanasiano traz esse nome porque Atanásio defendeu tenazmente a ortodoxia cristã. No entanto, o autor de tal credo é desconhecido, mencionado pela primeira vez em um sínodo realizado em 659 e 670. O credo em apreço serve como teste da ortodoxia desde o século VII para os catolicismos romano e ortodoxo, para os catolicismos romano e ortodoxo, bem como para o protestantismo, uma vez que é a verdade, tem que ser afirmado como verdade que é, independentemente, né, de ter sido formado ainda no período do catolicismo, da Igreja Católica, mas é a verdade conforme a Bíblia, conforme a Sagrada Escritura. Assim fizemos a leitura desse pequeno histórico, né, acerca das controvérsias em torno da doutrina da Trindade presente aí na teologia sistemática pentecostal. Já lemos aí a declaração de fé e já lemos também a teologia sistemática pentecostal. Pretendo ainda dar seguimento com outras obras importantes. Só vou finalizar aqui este vídeo para não ficar tão extenso, mas a gente dá seguimento aí com outras leituras, fazendo outras análises e apontando aí, trazendo outros comentários, tá ok? Muito obrigado, curta esse vídeo, compartilhe, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida em nome de Jesus.